Décima aula da ciência da religião. Hoje examinaremos, à luz da Bíblia, sobre o movimento pentecostalismo. Esse movimento é muito extenso, então dividiremos em 5 partes. Que Deus os abençoe e que possamos examinar para saber o que é certo, o que é errado. Fundador do pentecostalismo, Charles Fox Parham. O movimento de reforma carismática sensacionalista que fundou o pentecostalismo originou-se em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, em 1901, quando vários fiéis, sob a liderança do pastor Charles Fox Parham, passaram a falar em outras línguas. Já no século XIX, havia ocorrido fenômeno semelhante nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas os pentecostais foram os primeiros a dar primazia à doutrina prática. O pentecostalismo cresceu principalmente dentro do movimento mundial que desenvolveu a partir do metodismo americano do século XIX. Nos Estados Unidos e Inglaterra, o movimento espalhou-se pelo mundo, levado por missionários metodistas e pregadores itinerantes. Sua pregação enfatizou a experiência consciente do batismo do Espírito Santo e a esperança de uma restauração da Igreja do Novo Testamento. Do pentecostalismo dito clássico, originado do movimento americano, surgiu nas últimas décadas do século XX o chamado pentecostalismo autônomo, dissidente do primeiro, formado em torno de novas lideranças e divisões de denominações e várias denominações e baseado na cura, exorcismo e prosperidades. William Joseph Seymour, seguidor do movimento de Charles Fox Parham. Começou em 1906 em Los Angeles, quando William pregou, dando origem ao avivamento da famosa Rua Azusa. William Joseph Seymour nasceu em 2 de maio de 1870 em Centerville, Santa Maria de Paris, nos estados de Louisiana, nos Estados Unidos. Considerado um dos fundadores do pentecostalismo moderno, William era um pregador vibrante a respeito dos dons espirituais, incluindo a cura divina, e acreditava que falar em línguas, a chamada glossolalia, era a principal evidência do batismo com o Espírito Santo. As reuniões no local começaram em 14 de abril de 1906 e continuaram até meados de 1915 na famosa Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Pentecostalismo é um movimento sensacionalista de cristãos protestantes que dá grande relevo ao dia de Pentecostes e que apresenta alguma diferença em comparação com outras denominações, como as tradicionais, presbiteriana, batista, luterana e assim por diante. Estima-se que o movimento pentecostal, iniciado na Rua Azusa por Seymour, tinha cerca de 20 milhões de seguidores nos Estados Unidos e 500 milhões no mundo todo. O reavivamento da Rua Azusa foi uma reunião ecumênica de avivamento que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderado então por William Joseph Seymour. Teve início como reunião ecumênica em 14 de abril de 1906 em um prédio que foi da Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana e continuou ali na Rua Azusa até 1915. O avivamento foi caracterizado por experiência de falar em línguas estranhas nos cultos de adoração. Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerarem o comportamento escandaloso e pouco ortodoxo, especialmente para a época. Esse era o prédio na Rua Azusa, onde começou então o movimento do avivamento pentecostal por William Joseph Seymour.
Jornal Apostólico da Fé publicou o acontecimento do início do movimento na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. Este é um documento desse movimento. O avivamento da Rua Azusa da sequência do início ao pentecostalismo nos Estados Unidos. Esse movimento, então, que deu o início do pentecostalismo, esse movimento muito forte em todo o mundo. Com gritos estranhos e pronunciamento de coisas que aparentemente nenhum mortal em seu juízo normal pudesse entender, teve início em Los Angeles a mais recente seita religiosa. Foi isso que disse a edição de 18 de abril de 1906 do jornal Los Angeles Times. As reuniões ecumênicas acontecem em um prédio decadente da Rua Azusa e os devotos de doutrinas estranhas praticam os ritos mais fanáticos, pregam as mais extravagantes teorias e se colocam em um estado de louca euforia quando se entrega ao fervor pessoal, é o que diz o jornal. A publicidade negativa realmente ajudou a trazer mais pessoas, né? Isso acontece muito, né? Alguma coisa sobrenatural acontecia naquele prédio antigo. William Joseph Seymour, pregador batista negro, recém-chegado de Houston, chamava os crentes a dar um passo a mais. Na verdade, 2 passos. Ele queria que eles se santificassem e que fossem batizados no Espírito Santo. Assim era a mensagem desse pregador. O batismo, dizia ele, seria acompanhado em falar línguas estranhas. Conceito de avivamento espiritual pentecostal. A palavra avivamento vem do verbo avivar, que significa tornar mais vivo, despertar, reanimar-se, vivificar-se. Uma igreja pentecostal é uma igreja que aceita que os dons mais sobrenaturais do Espírito Santo podem se manifestar na atualidade nos dias de hoje. Os crentes são incentivados a buscar esses dons para a edificação da igreja. As igrejas pentecostais são mais conhecidas por promover o dom de falar em línguas estranhas. Na ideologia de John Stott, teólogo britânico, conceitua o avivamento como uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito Santo de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua presença e é surpreendida por ela. Devemos compreender que o avivamento é o cumprimento da promessa de Deus em Joel 2 e a resposta da oração inspirada pelo Espírito Santo, assim afirma John Stott. Avivamento é, acima de tudo, a manifestação de Deus no meio do povo, através do Espírito Santo, com a finalidade de renovar, reavivar, despertar a igreja sonolenta e acomodada. Esse é o pensamento dos pentecostais. O movimento pentecostal é fruto de um avivamento genuíno que ocorreu nos Estados Unidos no início do século passado, na famosa Rua Azusa, por William Joseph Seymour, que espalhou por todo o mundo, inclusive no Brasil. Tem todo esse êxito, porque é um tipo de sensacionalismo que atua nas emoções e leva a pessoa ao êxtase do sobrenatural. E as pessoas acreditam que é uma ação do Espírito Santo. Origem do pentecostalismo. Tradicionalmente reconhece o começo do movimento pentecostal com um avivamento ocorrido em 1906 em Los Angeles, Estados Unidos, na famosa Rua Azusa, caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelos dons de falar línguas estranhas, curas, profecias, interpretações de línguas, etc. O avivamento da Rua Azusa rapidamente cresceu, alcançando outros lugares e pessoas de várias partes do mundo que foram até lá para conhecer de perto o movimento. Algum tempo depois, vários grupos semelhantes foram formados em muitos lugares dos Estados Unidos, mas com o rápido crescimento do avivamento, o nível de organização também cresceu até o grupo denominar-se Missão da Fé Apostólica da Rua Azusa. Foram criando, então, títulos por causa desse grande movimento. A partir desse movimento, houve um despertamento espiritual, nasceu um fervor missionário por parte daqueles que iam sendo avivados. Pentecostal é um termo derivado
da festa judaica de Pentecoste, que era a festa das colheitas, comemorada em Jerusalém, quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo do Senhor. Pentecoste é uma celebração da festa judaica, em hebraico significa 50º dia, então depois da Páscoa. É considerado uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e é por meio dela que as pessoas celebram a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. A data é celebrada 50 dias depois do domingo da Páscoa, por isso o nome Pentecoste, 50 dias. Já o pentecostalismo é um movimento de renovação do cristianismo que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus por meio do batismo do Espírito Santo. As igrejas pentecostais fazem alusão a esse acontecimento como um símbolo para todos que se converterem ao cristianismo no dia de Pentecostes, seriam os primeiros frutos da colheita de uma grande parte de milhões de almas. O movimento pentecostal pode ser dividido em 3 classificações no Brasil. A primeira, chamada de pentecostalismo clássico no Brasil, abrange o período de 1910 a 1950 e vai de sua implantação no país com a fundação da Congregação Cristã do Brasil e da Assembleia de Deus até a sua difusão por todo o território nacional. Desde o início, ambas igrejas caracterizam pelo anticatolicismo, pela ênfase na crença baseada no Espírito Santo. A segunda começa a surgir na década de 1950, quando chega a São Paulo 2 missionários norte-americanos da Internacional Igreja do Evangelho Quadrangular. Na capital paulista, eles criam a Cruzada Nacional de Evangelização e, centrados na cura divina, inicia a evangelização das massas, principalmente pelo rádio, contribuindo bastante para a expansão do pentecostalismo no Brasil. Em seguida, funda a Igreja do Evangelho Quadrangular. No seu rastro surge o Brasil para Cristo, do pastor Manuel de Melo, Igreja Pentecostal Deus e Amor, do missionário Davi Miranda, Casa da Bênção, do pastor Doriel Oliveira, Igreja Unida, do pastor Luiz Chililió, e diversas muitas denominações pentecostais menores começam a surgir. Esse movimento vai se dividindo, se espalhando por todos os lugares, por todas as ruas, por todos os bairros. A terceira divisão, a neopentecostal, teve início na segunda metade do ano 1970. Fundada por brasileiros, a Igreja Universal do Reino de Deus, 1977, pelo bispo Edir Macedo. Logo em seguida, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em 1980, pelo missionário R.R. Soares, devido à briga com Edir Macedo. A Comunidade Evangélica Sara Nossas Terras, 1992, pelo pastor Robson Rodovalho. E a Renascer em Cristo, 1986, pelo apóstolo Esteve Hernandes, estão entre as principais do neopentecostal. E mais tarde foram surgindo, então, Deus e Amor, a Plenitude e assim por diante. É quase impossível citar de tantas criações religiosas que foram surgindo, essas são as principais. Utilizam intensamente a mídia eletrônica e aplicam a técnica da administração empresarial com uso de marketing, planejamento estatístico, análise de resultado, assim por diante. Eles pregam a teologia da prosperidade, pela qual o cristão está destinado à prosperidade terrena, e rejeita os tradicionais usos dos costumes pentecostais das igrejas mais tradicionais. O neopentecostalismo constitui a vertente pentecostal mais influente e a que mais cresce devido ao interesse das pessoas. Também são mais liberais em questão do costume e também do pecado. É o dinheiro que fala nesses movimentos. Também pelo interesse das pessoas que os procuram para curas e enriquecimento, que as denominações oferecem como produto de venda todo esse movimento. Paralelamente ao movimento neopentecostal, várias denominações protestantes tradicionais experimentaram o movimento interno com manifestações pentecostais sensacionalistas. Assim foram denominados renovados,
como a Igreja Presbiteriana Renovada, Convenção Batista Nacional Renovada, Igreja do Avivamento Bíblico Renovado, Igreja Cristã Maranata Renovada, Metodista Wesleyana Renovada, Igreja de Deus do Brasil Renovada, etc, etc. Eram igrejas tradicionais pentecostais ou tradicional e foram se renovando pelo movimento sensacionalista do pentecostalismo. Essa doutrina de renovação do neopentecostal passou até mesmo as fronteiras do protestantismo, surgindo o movimento de renovação pentecostal católica romana e ortodoxa oriental, com a renovação carismática católica. Até a Igreja Católica aderiu, porque é um movimento muito forte, sensacionalista, que trabalha na emoção das pessoas e entra em êxtases. E isso, então, é o que agrada às pessoas. Um movimento sensacionalista que trabalha com as emoções e problemas das pessoas, com a promessa de bênçãos, curas, libertações e soluções imediatas para todas as situações e que tem angariado multidões em seus cultos sensacionalistas por causa das ofertas que procuram. A análise do processo histórico do pentecostalismo de libertação, cura, prosperidade tornou-se nos últimos 20 anos um fenômeno religioso em busca da libertação da opressão política, econômica, social e da religiosidade tradicional. Como movimento popular, o pentecostalismo elabora os mais diversos símbolos e práticas devocionais que se identificam com as necessidades básicas das pessoas no dia a dia. É a procura e a venda. No movimento identificado nas práticas principais que irão caracterizar as suas ações. Em primeiro lugar, a Bíblia tem vital importância, porém não há preocupação acadêmica na sua interpretação. Se é o que está fazendo está certo ou errado, faz aquilo que mais parece certo. A Bíblia não tem a importância de obediência. Consequentemente, a hermenêutica e a exegese são irrelevantes, não tem muita importância. O que interessa é a procura. O importante mesmo é a interpretação que favoreça as necessidades da denominação e dos frequentadores dos templos. É isso que importa e não a palavra de Deus. Um movimento que a oferta é muito procurada por causa das necessidades de interesses físicos, materiais e não espirituais dos interessados. A oferta e a procura. Em segundo lugar, torna-se imprescindível o ministério do leigo, frequentador do templo. É ele a mola mestre para o crescimento do movimento, é ele que sustenta toda a entidade e dá o que o movimento necessita em troca de promessas. É o leigo, aquele frequentador, procurando aquilo que lhe interessa. É ele que frequenta, é ele que sustenta todo esse movimento. O leigo tem a participação nos cultos, presença, apoio e no financeiro. Ele é indispensável do trabalho da entidade denominacional. Ele é necessário nesse movimento, porque ele é que dá o sustento. Infelizmente, hoje, igrejas são vistas como grandes negócios. Doutrinas, práticas e princípios comuns encontrados no pentecostalismo. O movimento pentecostal usa os cultos de aflição para resolver seus problemas do cotidiano, em vez de ser um louvor de adoração à soberania de Deus. Tanto fiéis como dirigentes fazem tudo em benefícios próprios. Muitos aspectos do uso da religião são usados na medida em que pessoas procuram com seus problemas de doenças, problemas financeiros, problemas de casamento, e etc, etc. E os religiosos aproveitam dessa situação para oferecer uma solução. Tudo isso com interesses financeiros, benefícios. É a lei da oferta e da procura, tudo por interesses. Religiões oferecem aquilo que as pessoas procuram e aquilo que as pessoas querem ouvir. É comum ver essas práticas.
em faixa nas denominações, nas propaganda e soluções através da mídia, oferecendo a solução para todas as situações. As religiões, principalmente as pentecostais, visam o poder financeiro e, por isso, vendem as promessas de soluções dos problemas das pessoas. Algumas denominações determinam até um valor a ser recolhido pelos pastores e obreiros como cota mensal, conforme o tamanho do prédio e do local em que está, cidade ou bairro. É feito isto para recolhimento de dinheiro. Início do pentecostalismo no Brasil. No Brasil, o pentecostalismo chegou em 1910 e 1911 com a vinda de missionários que tinham sido avivados na América do Norte. O primeiro deles foi Luiz Franciscão, que dedicou seu trabalho entre as colônias italianas no sul e sudeste do Brasil e resultou no nascimento da Cristã do Brasil. Esse é Luiz Franciscão e esse é o movimento que ele começou no Brasil. Logo depois chegaram os batistas Daniel Berg e Gumer Wingre, que vieram como missionários para Belém, Pará, e dali iniciaram a Igreja Assembleia de Deus em 1911. Então, esses são os fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Então, esse movimento começou no Brasil com esses dois movimentos, dessas duas denominações, com esses missionários americanos. O pentecostalismo é o movimento que mais se divide em grupo em todo o mundo religioso. Você pode ver placas e mais placas, cada um com a sua religião. Motivo das divisões pentecostais: disputa de cargos, títulos e poderes dos líderes religiosos para ter a prioridade na organização de acordo com o estatuto da religião. É uma disputa e causa briga e separações. Inveja e ciúme pelos poderes da religião. Motivos financeiros por salários de diretores e pastores também. Criação de doutrinas de acordo com a ideologia de líderes e assim vai criando separações. Prédios, modelos, cor, acabam virando brigas e se escravizando por esses motivos. Placas com títulos chamativos, então isso causa cada vez mais divisões e divisões. A Bíblia condena as divisões religiosas por disputas. A Bíblia condena isto. Jesus não aceita isto de maneira alguma. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 10 ao 13, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês falem toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, olha só, e que não haja entre vós divisões, antes já inteiramente unidos na mesma posição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós, que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Paulo disse: olha, eu estou rogando em nome de Jesus que vocês não façam isto, esses grupos divisórios. E ele continua em 1 Coríntios 3, 3 ao 5, porquanto, havendo entre vós ciúmes e divisões e brigas, não é assim que sois carnais, vocês são carnais e andam segundo o homem. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Somente servos, por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Divisões. O apóstolo Paulo chamou de movimento carnais, seguidores de homens religiosos, e isto é condenado por Deus. Veja nesse exemplo aqui.
Os católicos, uma divisão. Os evangélicos, outras divisões. Os espiritistas, outras divisões. Os Jeová, os pentecostais, cada vez mais se dividindo. Os mormons, os budistas, os ateus, assim por diante. O islamismo, assim por diante, se dividindo, se dividindo. Foi isso que Jesus veio fazer? De maneira alguma. Jesus não fez isto. Então, esse mundo religioso que você vê hoje não é de Deus, é de homens. Paulo falou, é um movimento carnal, não é de Deus. Infelizmente, não é. Caos religioso. É um caos religioso hoje. O que Jesus veio fazer foi uma unidade. Isso ele veio fazer. Que todos sejam um. Essa é a missão de Jesus. Por isso ele não aceita esse mundo religioso de hoje. Você tem que prestar muita atenção. Se você faz parte de uma placa, de uma doutrina, de uma seita, de um prédio, toma cuidado com isto. Volte para a Bíblia. Volte para Jesus. Foi o que Jesus veio fazer, que todos sejam um. Em João 17, 20 e 21, nos momentos finais de sua vida, ele está preocupado com a unidade. Preocupado. E ele ora para o Pai assim, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, para que todos sejam um. Primeiro século, século 21, que todos sejam um, como és tu em mim e eu em ti. Para que o mundo conheça, para que o mundo saiba que eu sou o Salvador. Então, o que manteria a unidade do primeiro século até o século 21? O que é que manteria isso? A palavra de Deus. Se as pessoas seguissem a palavra de Deus. Então, o que não funciona hoje? A palavra de Deus. Não funciona. As pessoas não obedecem, as pessoas não têm temor pela palavra de Deus. A palavra de Deus, então, não tem validade nenhuma. Porque se as pessoas temessem a palavra de Deus, obedecessem a palavra de Deus, não teria essas brigas, essas divisões, isso não aconteceria. Existe uma grande divisão entre os próprios pentecostais. Tem denominações com inúmeras divisões causadas por disputa de cargo e poderes entre seus líderes. Usa a mesma placa no Brasil e ela tem tanta divisão com o próprio nome, por causa de brigas, por causa de poder, por causa de homens defendendo o seu poder, o seu cargo, o seu título. Então os pentecostais é um mau exemplo para o mundo religioso. Tudo tem causado muitos escândalos. E isto faz com que as sociedades acreditem na palavra de Deus, nessa bagunça religiosa que acontece. A sociedade deixa de acreditar na palavra de Deus, porque quem carrega a Bíblia é o que menos obedece. Então isso Deus não aceita. Então, conforme a Bíblia, tudo isso que você vê hoje, olha para aquilo que você faz, é humano, é divisão. E a Bíblia condena isto. Próximas aulas, vamos trabalhar sobre as doutrinas pentecostais. Examinaremos o que é realmente o batismo do Espírito Santo. Vamos examinar à luz da Bíblia. Sobre os dons espirituais, é muito importante esse assunto. Milênio também, estudar sobre esse assunto é importantíssimo. Anticristos, já veio ou vai vir ainda? A Bíblia responde. Fim dos tempos. Existe um dia determinado? Tem sinais? E hierarquias, cargos e títulos. É um problema sério no meio pentecostal. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê temor, que Deus faça com que nós desapeguemos das coisas religiosas e voltemos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Em nome de Jesus.